Queridos, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, na verdade é uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. E o tema dessa mensagem é: não mais escravos, mas filhos. Amém? Você pode dizer isso para o seu vizinho: não mais escravos, mas filhos. Diga, querido, às vezes a gente pede para falar, o pessoal fica tímido, né? Olha com essa cara de profeta, de homem de fé. Amém? Desse crente aleluiado. Posso ouvir um aleluia? Esse crente aleluiado, você vai olhar para o irmão do outro lado e diga assim: não mais escravo. Sacode ele para ele acordar aí. Não mais escravos, mas filhos. Amém? Agora eu quero que você declare essa verdade para você mesmo. Diga assim: não mais escravo, mas filho. Diga de novo: não mais escravo, mas filho. Queridos, nós vivemos num mundo que está cheio de pessoas com essa mentalidade. A mentalidade de escravo. É uma mentalidade que muitas vezes até acha que é livre, mas caminha escravo. Escravo dos seus desejos, escravos dos seus deleites, escravos das suas vontades. Nós vivemos num tempo onde as pessoas elas querem caminhar independente de Deus, buscando fazer a sua própria vontade. Nós temos vivido num mundo muito confuso, onde muitas pessoas estão perdidas, literalmente. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas estão ouvindo tantas vozes, como foi dito aqui no domingo. São muitas vozes, é muita coisa acontecendo. É a modernidade, a tecnologia, é muita informação. É muita coisa. E nós precisamos, sabe, queridos, mais do que nunca nos voltar para aquilo que é simples. Nos voltar para um cristianismo, para o evangelho puro e simples. Nos voltar para as escrituras. Nos voltar para ouvir Deus, a simplicidade de quem Ele é. É olhar para a palavra, como diz lá em Romanos 12, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É uma renovação. Não vos conformeis, porque a gente tem vivido num mundo onde as pessoas elas tentam colocar coisas em nós, sabe, mostrar um padrão. É assim que tem que ser, é assim que está na moda, é assim que é legal, é assim que é descolado. Mas sabe, queridos, como filhos, nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai. O que o nosso Pai, Ele quer que seja feito aqui na terra. Porque será feito aqui na terra como é feito no céu, é a vontade dEle. Eu preciso parar e ouvir a voz de Deus, igreja. Esse é um tempo, sabe, de fato, os filhos de Deus se manifestarem para resplandecer a glória de Deus. Eu quero que você entenda e caminhe nessa mentalidade de que você não é escravo. Não é escravo. Você e eu somos livres através do sangue de Jesus, que nos justifica de todo o pecado. Amém? E para isso eu quero ler com você, para a gente continuar caminhando nessa palavra. Eu quero que você abra lá em João, no capítulo 8, e aqui é o próprio Jesus que está falando conosco nessa noite. João, no capítulo 8. João 8, a partir do versículo 31. O Senhor, Ele está dando um discurso aqui. Ele está falando com algumas pessoas.
liberando pérolas, os seus ensinamentos, se revelando àquelas pessoas. E aqui no versículo 31, a palavra de Deus diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Repita comigo, crido. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Gente, esse texto ele é rico. Se você for parar para meditar nesse texto, ele é rico de muitas preciosidades. O Senhor, ele começa falando no versículo 31, que os judeus haviam crido nele. Ele estava ali no discurso, e ele estava falando para algumas pessoas que criam nele, naquilo que ele estava dizendo. É interessante porque na medida que eu estava meditando nesse versículo, o Senhor ele começou a trazer a minha memória. Porque muitos creem, acreditam. Eu acredito que existe um Deus. Muitos até creem. Mas são pessoas que acreditam por um momento, né? Eu até acredito. Mas depois existe uma ideologia ali diferente. Sabe aquela pessoa que ela é levada por qualquer vento de doutrina e acha que é livre, mas na verdade ela está escravizada por ideologias, por disse-me-disse. E esse povo aqui, ele creu. A Bíblia fala que disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. E Jesus fala: se vocês permanecerem. Aqui tem um pronome. Se vocês permanecerem. O Senhor está falando porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Amém? Ele conhece o nosso coração. A Bíblia fala que antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Esse é o Deus que nos conhece. Então o Senhor conhecia o coração daquelas pessoas. E Ele vai ensinando ali. E Ele está ensinando para cada um de nós hoje, essa noite. Se vocês permanecerem em mim. Permanecerem firmes na minha palavra. E Ele fala aqui mais uma palavra muito poderosa, que é permanecer. Repita comigo, permanecer. O se é um pronome que expressa uma ação. Se. E permanecer. Eu estava estudando sobre o significado de permanecer. Permanecer é continuar sendo. Eu continuo sendo. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu continuo sendo alguém que crê. Permanecer é continuar sendo, é prosseguir. Jesus está falando: se vocês permanecerem, se vocês continuarem prosseguindo, é amanhã, é na segunda, é na terça, é na quarta, é no ano que vem, é daqui 10 anos, eu prossigo. Esse é o significado de permanecer. Eu prossigo existindo, é conservar-se. Olha, está todo mundo se corrompendo, mas eu estou aqui, firme. Eu me conservo. É persistir. Jesus está falando: se, a condição aqui de uma ação, se vocês permanecerem persistindo. Jesus estava falando: olha, eles creram. E Ele coloca aqui, olha, mas se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, repitam comigo, verdadeiramente,
Fale mais forte: verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. Quem é a verdade, queridos? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, gente, isso é muito forte. A verdade vos libertará. É caminhando nessa verdade que nós prosseguimos em liberdade. É caminhando com a verdade que nós não somos mais escravos. Nós não caminhamos mais com a mentalidade de escravo. Não, eu não sou mais escravo das minhas vontades. Eu não sou mais escravo dos meus deleites. Eu não sou mais escravo daquilo que me aprisiona, de prosseguir. Porque quando eu caminho com a verdade Ele vai me libertando. A verdade me liberta de mim mesmo, me liberta das minhas debilidades. A verdade me liberta, porque o Senhor, Ele tem o poder de fazer isso, à medida que nós damos liberdade a Ele. Queridos, quando nós caminhamos com o Senhor, não há como a gente regredir, mas aqueles que caminham com o Senhor, eles só progridem, eles só crescem. Não há como uma pessoa ser a mesma, não. Mas quando nós caminhamos com o Senhor, nós desfrutamos de uma vida plena. Nós começamos a entender quem nós somos em Deus. Eu não sou mais escravo da ansiedade. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo das paixões dessa carne. Não, mas eu vou me tornando dia após dia a imagem e semelhança do meu Criador, aleluia, porque Ele é santo. E Ele diz lá em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo, aleluia. E o Senhor vai continuando o discurso dele no versículo 33, e Ele diz: eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Portanto, se o Filho os libertar, de fato serão livres. Quando o Filho nos liberta, quando nós conhecemos essa verdade, e essa verdade tem o poder de nos libertar, nós entendemos a nossa real identidade. Nós não caminhamos mais com dúvida. Nós não caminhamos mais oscilando. Uma hora está tudo bem, outra hora eu sou muito crente, outra hora eu não sei. Não, eu sei da minha identidade de filho. Eu sou filho amado. Eu faço parte da grande família do povo de Deus. Porque o escravo, o Senhor está falando aqui, olha, o escravo, ele não tem lugar permanente na família. Ele não tem um lugar permanente, mas o filho tem. O filho tem. O filho tem. Jesus estava ensinando aqui esse povo, olha, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês vão caminhar como filhos de Deus.
Sabe, gente, quando eu leio a Bíblia e eu começo a meditar sobre alguns homens, e uma vida que fala muito ao meu coração, é a vida de Paulo. Porque Paulo era um homem muito difícil. Ele era perseguidor do povo de Deus. Ele era aquele homem que causava terror. Ele era um escravo. Escravo dos seus títulos. Escravo das suas vontades. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, e isso mudou a vida de Paulo. Paulo passou a não ser mais o perseguidor dos crentes, mas passou a ser perseguido. Paulo, ele fala lá em Filipenses, no capítulo 3, ele disse: olha, eu tenho por perca todas as coisas. Eu tenho por perca todas as coisas, e tudo que eu quero é conhecer a Cristo e ser achado nele. O que eu quero é Jesus, eu quero ter as marcas dele em mim. Paulo passou a ser aquele que estava ali, anunciando as boas novas, se levantou como um filho de Deus, não mais um escravo, mas um filho. E Paulo, ele começa ali, e Paulo, ele cuidava das igrejas, enviava cartas às igrejas, porque em muitos momentos ele estava preso, porque passou a ser perseguido. E Paulo, ele está dando ali uma palavra para a igreja da Galácia. E ele fala lá em Gálatas, no capítulo 3. E esse povo, esse povo estava perdido. E Paulo estava ali, sabe? Tentando despertar aquele povo. E Paulo, ele fala no capítulo 3 de Gálatas. Eu peço que você abra lá comigo. No capítulo 3 de Gálatas, a primeira parte do versículo 1, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Paulo está ali repreendendo aquele povo. E lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo, ele dá um discurso bem parecido com aquele de Jesus. E ele fala assim, a partir do versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E tem outra palavrinha aqui, que diz portanto. Repita comigo: portanto, permaneçam firmes. Qual é o significado de permanecer? Continuar sendo, prosseguir, existindo, conservar-se. Paulo, ele dá um discurso parecido com Jesus. Ele diz: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo estava zangado com esse povo, porque esse povo começou pela fé, mas depois eles estavam querendo viver pela lei, queriam se circuncidar de novo. E Paulo disse: ei, Gálatas insensatos, o que aconteceu com vocês? O que está acontecendo com vocês? Olha o que ele fala aqui no versículo 7, ainda de Gálatas 5. Ele diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? No capítulo 4 de Gálatas, lá no versículo 15, ele diz assim: o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-lo a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Imagina como que esse povo estava. Paulo estava zangado com eles. O que aconteceu? Vocês estavam correndo bem. Vocês começaram bem. Era como Jesus falando para aquele povo. Eles creram. Estava tudo bem. O que aconteceu? Cadê a alegria de vocês? Cadê a alegria de vocês? Se vocês pudessem, Paulo está falando aqui,
no capítulo 15. Se vocês pudessem, vocês tinham arrancado os próprios olhos para dá-lo a mim. Tornei-me inimigo de vocês agora por dizer a verdade. Sabe aquele irmão que fica zangado porque tem aquele outro que fica ali tentando ajudar ele, despertar ele. Vamos lá, irmão, não vamos desistir não. Não fica zangado quando Deus colocar um irmão desse na sua vida, não. Nós precisamos de um Paulo na nossa vida, que às vezes vai dizer: ei, insensato, desperta, desperta. Nós estamos aqui para resplandecer a glória de Deus. Nós estamos aqui para resplandecer a glória de Deus. Nós somos filhos. A Bíblia fala que nós fomos comprados, não por coisas perecíveis, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue. Jesus verteu cada gota de sangue ali na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tomássemos posse disso. E nos portássemos como filhos, não como escravos. Escravos do pecado, escravos da desobediência. Não. Mas como filho. Você é um filho de Deus. Amém? À medida que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o controle dela, nós nos tornamos filhos. Mas nós precisamos caminhar como filhos, entendendo que nós temos lugar na mesa, não porque nós somos merecedores, não, mas porque nós somos justificados através do sangue de Jesus. Já foi consumado, Ele já pagou o alto preço, e tudo que nós precisamos é abrir mão, o permanecer, gente, é algo como eu disse aqui no dicionário, ele deixa tão claro. Permanecer é prosseguir, é uma luta diária. Eu preciso tomar uma decisão todo dia. Eu decido hoje a quem eu sirvo. Eu decido hoje, não, eu não vou viver dessa forma, não. Eu abro mão. Eu abro mão das minhas vontades, não, porque eu quero viver é a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita, ela é agradável. Eu estou aqui nessa terra, mas eu não estou sozinho. Eu tenho meu Pai. O meu Pai cuida de mim. O meu Pai libera sobre mim toda a força que eu e você precisamos. Sabe o que o Pai disse? Olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, e Ele estará convosco para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre, oh aleluia, aplauda mais forte ao Senhor, aleluia, aleluia, é para sempre, meu irmão, até a consumação dos séculos nós não estamos sozinhos. Sabe o que é a mentira de Satanás, as vozes de Satanás que ficam dizendo: você não vai conseguir. Olha o que você fez, olha quem você era. Não, as coisas velhas, elas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. O Senhor, Ele trocou as minhas vestes. Não, eu sou um filho de Deus, aleluia. E pensando em tudo isso que eu compartilhei com vocês aqui, o Senhor me fez lembrar de um outro texto. E eu quero que você vá lá comigo em Lucas. Em Lucas, no capítulo 15, conta essa parábola tão conhecida. Esses dias eu estava conversando, estava aqui na igreja. Eu, meu esposo, o pastor Ivan. A gente cuida de pessoas, a gente sempre está ouvindo pessoas. E a gente falando sobre isso, meu Deus, a gente tem vivido num tempo difícil.
A gente tem vivido em dias trabalhosos. Pessoas que um dia estavam tão firmes, hoje estão tão oscilantes. Pessoas que se diziam muito crentes, hoje estão acreditando em fábulas, em enganos. Pessoas que acham, isso é normal, olha só. O mundo ele está ditando a moda dela. O mundo jaz o maligno. Mas nós estamos aqui para não nos conformar com esse mundo. Filho, você, filho, filha de Deus, nós estamos aqui para não nos conformar com esse mundo. Está difícil? Está terrível? Mas nós precisamos mais do que nunca nos posicionar como filhos convictos. Filhos convictos. Eu sou um filho de Deus. E a criação anseia com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Não, eu não vou andar para trás. Porque quando eu não obedeço, eu ando para trás. Eu vou andar para frente. Eu vou prosseguir. Eu vou declarar como Paulo, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Queridos, é assim que nós precisamos agir como filhos e como filhas de Deus. E por isso que nós precisamos estar na dependência do Pai. Não basta só crer. Não basta só crer. Sabe o que a Bíblia fala lá em Tiago 2,19? Tiago está fazendo uma pergunta. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Você crê? Amém. Mas eu preciso tomar o primeiro passo. E sabe o que eu preciso fazer em diante? Prosseguir em conhecer o meu Deus, prosseguir em conhecer o meu Deus, em ouvir os seus segredos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, bater e a porta vai ser aberta, porque todo aquele que busca, encontra, todo aquele que busca, encontra, aquele que bate, ele acha. Sabe, queridos, nós precisamos ter fome, é persistir na busca, não é desistir. Porque o inimigo ele vem e eu vejo tantas pessoas cansadas. Pastor Ivan estava dizendo, pastor, às vezes a gente vê as pessoas, eu vou para a célula, eu vou para a igreja, amanhã é feriado e tem capacitação de voluntários. Queridos, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um exército. Eu vou, Senhor, eu vou. Sabe aqueles momentos que parece que está tudo difícil? Moisés se deparou num momento tão difícil, que ele pensou, o que eu vou fazer agora? E Deus olhou para ele, Moisés, peça que o povo que marche. Vai lá, Moisés, não desista. E o que aconteceu? O mar se abriu. E o povo passou a pés secos. Queridos, o nosso Deus não mudou. A Bíblia fala lá em Hebreus 13:8, nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Mas sabe aquelas pessoas que às vezes se encontram nessa mentalidade de escravos? E foi o que aconteceu com esse filho pródigo. E aqui em Lucas 15, no versículo 17, a Bíblia fala que caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado mais alto, gente, ele disse: eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Você pode dizer glória a Deus? Essa parábola, tudo que Jesus deixou nessa palavra para nos ensinar. Aqui fala de um filho que se deixou ser levado pelas vontades, mas que em um dado momento ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele disse: não, na casa do meu pai eu tenho tudo. Eu tenho tudo na casa do meu pai. Olha só. Porque quando você é escravo, você tem uma vida limitada. Parece até que é tudo muito bom. Eu sou livre. Mas na verdade, não há alegria, não há fartura. Acaba. É momentâneo. Se não acabou, acabou. Essa vida de escravo é muito limitado, acabou. Ele caiu em si. Houve o arrependimento. Ele volta para a casa do pai, o pai se alegra, aleluia. Sempre há lugar na família daquele que realmente se arrepende e volta e diz: eu quero o meu Deus, aleluia. Nosso Deus é um Deus de recomeço, é um Deus que nos dá novas chances. E o pai diz: vem, filho, tem novas roupas, um novo calçado, um anel no teu dedo, tem uma nova vida para você. Há espaço, meu filho. Há espaço, a festa no céu para um pecador que se arrepende. Vem, vem, filho, eu faço é festa. E esse filho se arrepende. Mas a Bíblia fala do outro irmão, que o irmão estava ali. Ele também era filho, mas era um filho com a mentalidade de escravo. Ele disse: eu tenho trabalhado aqui como um escravo. Sabe aquelas pessoas que fazem tanto? Eu faço tanto para Deus. Olha só o porquê disso tudo. Olha a vida que eu levo. Eu vivo na igreja. Eu vivo isso, eu vivo aquilo. Eu estou nas reuniões. Sabe aquela pessoa que faz as coisas assim, é tudo tão pesado. Ai, eu tenho que dar uma palavra na célula. Ai, eu tenho que ir para a igreja, vai ter reunião. Ai, eu sou como um escravo. E o pai disse: filho,
Tudo que eu tenho é teu. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Ele estava ali reivindicando, né? Quantos de nós muitas vezes, sabe o que isso mostra? Porque muitas pessoas, mesmo estando na igreja, mesmo tendo aceitado o Senhor, crendo nele, ainda vive uma mentalidade de escravo. De escravo. E o pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Queridos, tudo que o Senhor conquistou, foi para que eu e você desfrutássemos. Eu lembrei de uma historinha que eu ouvi, aqui na conferência de mulheres, a pastora Andresa contando, que disse que uma família queria muito ir para um cruzeiro, queria muito ir para esse cruzeiro, mas a família é muito pobre, e o pai chegou para a família e disse: filhos, vamos economizar, e nós vamos fazer a nossa viagem dos sonhos. E todo mundo começou a economizar. Olha, a gente não vai gastar nada, tudo é para a nossa viagem, tá bom? Beleza. Só tem um porém. A gente precisa comer biscoito e água durante uma semana de cruzeiro, porque não tem como, a gente só vai pagar a viagem. Beleza, todo mundo concordou. Tá bom, pai, biscoito e água, tranquilo, uma semana. Beleza. Todo mundo ali, olha, vamos para o cruzeiro. Chegou o grande dia do cruzeiro. Primeiro dia, biscoito e água. Estava todo mundo lá. Ele olhava para o lado, todo mundo comendo aquelas comidas, aqueles quitutes. Tinha muita comida boa. Aquele frango cheiroso passando naquela bandeja. E eles, ai, só tem biscoito e água. Mas a gente está no cruzeiro. Eles pensando, né? E aí foi. Quando é no quarto dia, meu Deus, biscoito e água, eu não aguento mais. E os filhos chegaram: pai, a gente não aguenta mais comer biscoito e água. Mas meu filho, vocês não queriam estar no cruzeiro? A gente está no cruzeiro. Pai, mas biscoito e água, eu não aguento mais esse povo aí se banqueteando todo dia, a gente só aqui no biscoito e na água. E o pai pensou: não, eu vou fazer alguma coisa. Vou falar com o garçom, nem que eu lave a louça, vou fazer alguma coisa para pelo menos um dia a gente comer esse banquete todo. E aí o pai chegou pro chefe da cozinha e disse assim: é o seguinte, eu estou com minha família aí, são 5 pessoas, a gente está aqui 4 dias só comendo biscoito e água. A gente queria tanto, pelo menos uma refeição, comer esses quitutes que vocês comem aqui. Eu lavo louça, eu limpo a cozinha, eu faço o que for. E aí o chefe da cozinha disse assim: mas você não está no cruzeiro? Tô. Mas o cruzeiro dá direito a tudo. Você pode tomar o café, almoçar, todo esse banquete aqui são para aqueles que pagaram o cruzeiro. E o pai pensou: meu Deus, eu estou 4 dias comendo biscoito e água. E eu podia comer tudo isso. Pode comer tudo. Sabe, gente, às vezes a gente vive uma vida tão medíocre, uma vida tão limitada, sendo que o nosso Pai, Ele é dono de tudo. A Bíblia fala que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de tudo. Tudo que nós precisamos é caminhar e permanecer nele. Eu sou filhinha de papai e eu creio que eu vou viver uma vida abundante ainda nessa terra. Amém? É ainda nessa terra, querido. É ainda nessa terra que o Senhor quer que eu e você desfrutamos de uma vida feliz, alegre. Aquela igreja lá da Galácia devia ser uma igreja muito alegre, mas eles perderam a alegria. Por quê? Porque eles estavam sendo enganados. A missão do diabo é roubar, é matar e é destruir. E ele tem feito isso, sabe? Ele tem desanimado muitas pessoas, ele tem roubado a alegria
a convicção, a esperança de muitos filhos. Mas eu estou aqui essa noite, eu creio que o Senhor liberou essa palavra para cada um de nós. Eu estou aqui, eu quero que o teu coração seja despertado nessa noite, de esperança. Se levante como um filho de Deus. Você não é qualquer um, você é um filhinho amado do Pai. Você foi comprado por um alto preço. Você tem, sabe, na sua vida a marca do Senhor, a marca de Jesus, está em todo aquele que entrega a sua vida a Ele. Nós fazemos parte dessa grande família. Não é só dizer eu creio. Até os demônios creem, mas eu vou permanecer nele. Eu vou permanecer nele. Ele é minha fonte de alegria, Ele é a minha força, é Ele que me ajuda. Não, eu não vou lutar sozinho. Sabe o que o Senhor dizia para o povo? Ele dizia assim: olha, não tenham medo, não fiquem com medo, vocês não precisam lutar, porque eu é que vou lutar por vocês. Queridos, o nosso Deus não mudou. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Talvez você esteja cansado, desanimado, mas eu quero dizer para você, você não está sozinho. O Senhor é aquele que luta ao nosso favor. O guarda de Israel, Ele não dorme, Ele está sempre alerta, aleluia. É Ele que cuida de mim e de você, amém? Ele é o nosso Pai. Sabe o que Paulo ainda continua falando ali para a igreja da Galácia? Ali em Gálatas, no capítulo 4, ele diz no versículo, na verdade Gálatas 3:26, ele diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, aleluia! Amém, de Cristo se revestiram. Queridos, nós precisamos prosseguir, é continuar, é persistir, é continuar existindo, amém? Aqui em Gálatas 4, no versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você pode dizer glória a Deus? E por ser filho, nós também somos herdeiros da promessa. Eu quero que você se levante aí do seu lugar. Eu quero que você se levante. Como eu disse, eu não sei como você tem caminhado, sabe? Porque a gente tem vivido nesse mundo cheio de muita confusão, de quebra de valores, de quebra de princípios. Mas nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Amém? Nós precisamos caminhar com essa identidade. Identidade de filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E a Bíblia fala que Ele já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Ele já levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Queridos, nós temos tudo o que nós precisamos nele. Ele já conquistou a nossa liberdade. Paulo diz: olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O inimigo, ele vai querer, sabe, levar muitos, conduzir muitos a uma vida de escravidão. Mas depende de mim e de você tomar uma postura e dizer: não, eu vou permanecer.
Eu vou permanecer. Cadê aqueles que vão permanecer? Diga assim: eu vou permanecer. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu vou completar a carreira. Eu vou completar a carreira. Aleluia. Paulo disse isso: olha, eu completei a carreira. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos, queridos, prosseguir. Prosseguir é o Senhor quem nos ajuda a prosseguir. É o Senhor que nos ajuda a não desistir, é Ele. Nós precisamos depender dEle. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Faça sua oração pessoal agora. Muitas vezes nós temos tanta pressa na presença de Deus. Eu peço que você não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Aleluia. Deixe o Espírito Santo de Deus te envolver nessa noite. Permita que o Espírito Santo de Deus revele o amor dele por você nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Declare isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, eu oro por cada vida aqui nesse lugar. Quebra grilhões, Senhor Jesus, nessa noite. Quebra grilhões, Senhor Jesus, nessa noite. Vai tirando, Senhor Jesus, todo embaraço. Vai quebrando, vai desfazendo, Senhor Jesus. Oh Deus, todo embaraço. Vai retirando todo jugo, todo fardo pesado, Senhor. Oh Deus, mas que nessa noite, Pai, se levantem os filhos convictos de quem são, filhos amados do Pai, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que os filhos de Deus se levantem nessa noite para glorificar o nome do Senhor nessa terra. Que se levantem o exército de filhos do Senhor, nessa geração. Oh, homens valentes, mulheres valentes do Senhor. Perfeito amor que me alcançou. Em nome de Jesus. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Cante, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração
e agradeço. Obrigada, Senhor. Obrigado por esse amor que me liberta. Obrigado por esse amor que me alcançou. Obrigado, Senhor. Perdão pelas vezes em que eu caminho com a mentalidade de escravo. Oh, Senhor, eu não quero caminhar perturbado, escravizado por sentimentos que o Senhor não quer que eu ande com eles. Não, o Senhor já levou sobre si. O Senhor já levou sobre si. E tudo que o Senhor quer é que eu e você caminhemos nessa confiança, perseverando firmes, conhecendo a verdade, e essa verdade nos liberta. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor nos liberta, e é assim que nós queremos caminhar, Senhor, livres, prosseguindo em Te conhecer e prosseguir sendo, oh Pai, transformados por Ti. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, enche cada coração de convicção, de alegria, Senhor, de alegria nessa noite, em nome de Jesus. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho amado. Oh, Senhor, levanta nesse lugar, levanta nessa igreja, oh Deus, os filhos que se levantarão, oh Deus, para glorificar o Pai nessa geração, para alegrar o coração do Pai nessa geração, não caminhando com medo, não caminhando perturbado, não caminhando angustiado, não caminhando escravo do pecado, não, mas filhos livres, em nome de Jesus. Diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor aí no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode mandar um beijo bem gostoso para Jesus assim, ó. Aleluia. Amém? Vamos caminhar perto do Pai. Vamos caminhar perto do Pai, porque à medida que nós caminhamos perto do Pai, nós entendemos a sua vontade, e a vontade dele será feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Amém? Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Você foi comprado por um preço muito alto. Foi preço de sangue. Caminhe dessa forma. Todas as vezes que o inimigo quiser, sabe, colocar um jugo sobre você, diga: não, foi para a liberdade que Cristo me libertou, e eu vou permanecer firme, livre, permanecer firme, caminhando com Jesus, porque assim eu sou um verdadeiro discípulo, um verdadeiro filho. Amém?